A desgraça do infiel que ousa abandoná-los. Ocorre um motim astral, uma revolta contra o ente que até então era mimado, pelo fato de lhe não mais fornecer os acepipes e sacrifícios sanguinolentos. A partir de então, ataca o antigo serviçal, como vampiros determinados a sugar-lhe as próprias vísceras, qual parasita que mata a planta que não consegue mais produzir seiva vegetal pela aridez do solo, em meio à seca de verão. Por isso, o assunto é velado aos neófitos, para não se assustarem, assim como só são informados os enormes favores, nunca as gigantescas obrigações que, se não cumpridas, ocasionará funestas contrariedades e retaliações, tal como a montanha vistosa esconde, aos olhos incautos, que em seu cume existe um precipício. O enorme perigo da ira, dos revides e das quesilhas que recaem sobre os iniciados que se arriscam a deixar o santo acaba sendo resolvido quando há merecimento, e o obsediado exercita seu livre-arbítrio nos templos da divina luz, da verdadeira Umbanda. Na verdade, zelar pelo santo não é de forma alguma uma opção de exercício religioso em consequência do livre-arbítrio, mas sim um pacto de sangue que deve ser constantemente refeito com o suposto orixá, cujo não cumprimento implica riscos enormes, colocando sob pesado choque vibratórios que estão nessa roda nefasta de sacrifícios animais e ousam sair. A obediência cega perante o santo fascina e nubla as consciências, forjando escravos do que ceifam a vida dos animais menores do orbe e fortalecem as cidadelas do astral inferior, enraizadas desde eras ancestrais na dependência de se alimentarem dos fluidos volatilizados pelo sangue derramado na crosta planetária. Pergunta: podeis dizer-nos algo mais sobre a imperiosa necessidade de limpeza das zonas umbralinas do astral inferior, e como isso pode causar repercussões vibratórias calamitosas no plano físico? Ramatiz: o assunto é muito amplo e foi aprofundado em outra obra. Comentaremos, então, algo dentro do contexto de influência das práticas mágicas populares. Atualmente, há um desnível energético entre as comunidades do astral inferior e a coletividade encarnada. As habitações umbralinas estão cada vez mais fortalecidas em razão da constante oferta de vitalidade etérica do sangue, por meio de ritos que distorcem o merecimento coletivo, pelo total desrespeito ao livre-arbítrio individual. Na verdade, uma é mantenedora da outra nesse desequilíbrio. Os bárbaros ritos de magismo com sacrifícios de animais, realizados usando a mediunidade, potencializam negativamente os rebeldes e imorais habitantes da subcrosta. Obviamente, isso causa impacto em toda a conduta da sociedade humana, de enorme repercussão vibratória na aura planetária, já que a magia negativa é realizada com rituais de sacrifício, somadas matanças nos abatedouros e frigoríficos, é praticada em todo o globo terrestre. Como o que está em cima é igual ao que está embaixo, igualmente existe ressonância no plano tridimensional físico, que tem por objetivo sempre o verdadeiro equilíbrio temporal. Lembrai-vos dos cataclismos, tornados e enchentes que começam a se repetir no presente e verificareis uma reprise da época da submersão do continente da Atlântida, meramente por uma relação de causalidade que se repete. Enquanto os terrícolas não se espiritualizarem, libertando-se dos fetichismos atávicos, as bases que sustentam as fortalezas dos magos trevosos do umbral serão alimentadas. Urge o equilíbrio. As recentes movimentações das placas tectônicas planetárias demonstram intensas mudanças da natureza, a qual está se adaptando às ondas mentais mais rápidas dos espíritos que reencarnam neste início de terceiro milênio e às irremediáveis remoções das cidadelas do umbral. Os repetentes na escola do Evangelho do Cristo terão irremediavelmente de ser transportados para orbes mais atrasados. É seu direito cósmico continuar evoluindo. Os espíritos são imortais, e suas moradas são muitas, todas de acordo com a evolução das consciências. Tudo é movimento na busca harmônica que se sustenta com amor. É inconcebível matar para um falso equilíbrio.
Enquanto não cessarem os atos egoísticos que ceifam vidas na busca de benesses espirituais, a natureza não deixará de responder com força, na perseguição pela verdadeira harmonia cósmica. Pergunta: verificamos, em alguns terreiros de práticas mágicas, um espaço para assentamentos dos mortos, os conhecidos eguns, espíritos desencarnados de familiares que também são objetos de culto. Existem, inclusive, compartimentos com objetos que pertenceram ao defunto e são enterrados em putis. Qual a finalidade oculta desses assentamentos vibratórios? Ramatiz: a finalidade é a fixação e o aprisionamento vibratório dos entes desencarnados, que, por sua vez, foram condicionados pelas tradições orais e almejam isso para não ficarem vagando na crosta qual zumbis. Esses espíritos que desencarnaram e são ligados a esse culto ancestral na Terra ficam presos na contraparte etéreo-astral do terreiro, não se libertando da crosta e servindo, submissos, aos mais diversos tipos de tarefas e realizações dos humanos da Terra. Nessas comunidades não existe a consciência de merecimento e livre-arbítrio, e, além disso, é muito tênue a linha divisória entre o magismo positivo e o negativo. Dessa maneira, realiza-se outro ciclo de oferendas votivas cultuadas com animais sacrificados e muito sangue, pois é urgente alimentar energeticamente esses espíritos aprisionados, sedentos das sensações corpóreas. Por isso, nesses locais todo o equilíbrio e força mantenedora ou axé, em movimento entre os dois planos de vida, tem de ser constantemente renovado com sacrifícios animais, sob pena de desequilíbrio por perda da vitalidade dos habitantes do além-túmulo, os quais, hipnotizados e presos no vaso carnal dos médiuns que se reúnem para cultuá-los, precisam ser alimentados, advindo daí as infindáveis comidas de santos. São seres aprisionados entre si, em total cegueira existencial, habitantes de diferentes dimensões, presos às questões terrenas, sentindo fome, sede e libido, locupletando-se nos gozos e objetivos personalistas propiciados pelo invólucro carnal possuído. Nessa relação ancestral, qual parasita que em simbiose se confunde com seu hospedeiro, urge o esclarecimento para libertar consciências escravas dos fetichismos e crendices que alimentam e fortalecem os habitantes do astral inferior, diante da comunidade encarnada. Pergunta: existe a crença de que os eguns não reencarnam? Como ficam, diante das leis universais, os atos de magia negativa que desconsideram a relação de causa e efeito e as consequências geradas para futuras encarnações? Ramatiz: obviamente os que agem com fé verdadeira e desconhecem as verdades cósmicas apresentam atenuantes, em comparação com os que, sorrateiramente, vilipendiam as leis universais. No contexto atual, o conhecimento das reencarnações sucessivas mora ao lado, ali no terreiro de Umbanda e no centro espírita. O estado do espírito no astral, no que se refere à graduação do peso específico de seu corpo astral, que, por sua vez, determina a faixa vibratória de sua localização no além, não depende de crença cega, dogmas de culto e religiões temporais. É certo que a oferta regular de alimentos e oferendas com animais mortos aos ditos familiares, eguns, e manta-os na crosta junto aos vivos sequiosos de seus serviços. As definições de como se darão as futuras reencarnações são decorrentes dos atos presentes, que estão tecendo constantemente a rede de causalidade, a qual, por sua vez, determinará os sofrimentos e as alegrias futuras. Em verdade, a descrença dogmática na reencarnação, como aquela que diz que os espíritos familiares e ancestrais sempre habitarão o mundo dos eguns para fazer favores à parentela carnal, libera os adeptos para as práticas mágicas em proveito próprio, pelo fato de desacreditarem o merecimento e livre-arbítrio individual das outras criaturas, levando-os a não se preocuparem com as sérias consequências kármicas vindouras. Entendem que não distorcem algo que não existe, interpretação equivocada pelo fato de o conhecimento estar à disposição,
faltando tão somente olhos para ver e ouvidos para escutar. Observações do médium. Tendo a oportunidade de trabalhar como médium e dirigente em um grupo de apometria numa casa de umbanda, corrente de cura e desobsessão do caboclo Pena Branca, foi inevitável, com o tempo, presenciarmos diversificada casuística com os mais variados relatos de desequilíbrios anímicos e mediúnicos, agravados por atos de magia negativa que contrariam as leis cósmicas de equilíbrio universal e que se perpetuam entre as encarnações sucessivas, retendo os seres no ciclo carnal. Recentemente, uma consulente apresentava terrível dor de cabeça, queda de cabelos e dificuldade para dormir. Estava quase enlouquecendo, e toda vez que estava prestes a dormir se via desdobrada, enterrada num buraco com terra fétida, entre andrajos mal cheirosos. Envolvido pela irradiação magnética de vovó Maria Conga, que atua em meu chakra frontal, ocasiões em que se abre para mim a clarividência, enxerguei atendida como uma sacerdotisa de um clã tribal da antiga África. Ela estava deitada, morta, como objeto de um ritual de assentamento de Egum. Na condição de ex-sacerdotisa da tribo, não precisaria mais reencarnar, devendo ficar para sempre no mundo dos mortos, assistindo os vivos, seus eternos filhos de santo. Sua cabeça fora encharcada com sangue de um animal de 4 patas sacrificado e depois amarrada com um pano, especialmente trabalhado para não apodrecer em contato com a terra, numa espécie de mumificação. Junto ao sepulcro, em rito para a imantação do corpo astral do defunto na contraparte etérica do espaço físico onde habitava a tribo, foi enterrada também a pedra, mineral, de seu orixá regente de cabeça e demais materiais consagrados por anos de atos litúrgicos, inclusive a faca mortal e os vasilhames onde se recolhiam o sangue e as vísceras utilizados nas oferendas pessoais da ex-sacerdotisa, bem como todos os demais amuletos, guias e talismãs. Como a lei vale para todos, com a desintegração da tribo pelo comércio de escravos, não se alimentaram mais os eguns com os eflúvios etéricos das comidas, dos pedaços de animais e dos sangue votivos. Inevitavelmente, a ex-sacerdotisa teve de reencarnar e, nos dias de hoje, vê-se em faixa de ressonância vibratória do passado, pelo fato de estar na mesma idade cronológica em que aconteceu, no passado, sua iniciação no rito ancestral de Egum, o que lhe causa as perturbações no presente. Foram desfeitos, no plano astral, os campos de força que estavam vibrando e retendo uma comunidade de espíritos dementados, desnutridos e extremamente hipnotizados nos objetos dos antigos orixás, liberando-os para atendimento no hospital da metrópole do Grande Coração, complexo astral da linha do Oriente que nos assiste na corrente de cura e desobsessão do Senhor Pena Branca. A consulente nunca mais sentiu dor de cabeça e continua exercitando normalmente sua mediunidade na Umbanda, sem necessidade de ritos ou oferendas que requeram ceifar a vida de um animal. É interessante observar que muitos dos espíritos atendidos só aceitaram o socorro de entidades paramentadas como sacerdotes tribais das nações do pretérito, o que demonstra que a diversidade da Umbanda ampara igualando no amor universal todos os seres da dimensão suprafísica, ficando os preconceitos e as posturas refratárias exclusivamente como responsabilidade dos homens e das religiões e doutrinas sectárias. Pergunta: e quanto às denominadas brigas de santo? Já escutamos histórias de quizilas em que 2 orixás estariam brigando ferrenhamente pela cabeça do médium. Inclusive, casos de desmaios, em que o orixá toma conta do corpo mostrando sua força, o que muito envaidece os médiuns pela incorporação forte. Quais vossas elucidações quanto ao tema, que leva muitos irmãos umbandistas a procurar locais assim para assentar seus santos? Ramatiz: sem dúvida, a cada um é dado conforme sua capacidade de compreensão e consciência da espiritualidade. Guias, protetores ou entidades benfeitoras da Umbanda jamais brigam entre si pela posse de um médium.
A expressão mediúnica é um acontecimento natural que depende da anterioridade do espírito em outras encarnações e do fortalecimento dos laços morais, para o auxílio ao próximo, no sentido de propiciar o natural enlaçamento vibratório entre entidade e aparelho para a caridade. Nota: a pretensa briga de orixás é mais uma das grandes confusões que geram graves distorções entre o corpo mediúnico de um terreiro. Não é raro que determinada pessoa vá pela primeira vez a um terreiro e, seguindo orientação de uma entidade incorporada, já na sessão seguinte, participe dos trabalhos mediúnicos. Na maioria desses casos, a pessoa não é médium, então o pai de santo faz de tudo para colocar na cabeça da pessoa um orixá, que, é claro, não existe. Surgem então as dificuldades para incorporar aquilo que ele não tem. Depois vem a desculpa de que os orixás estão brigando pela valiosa cabeça do filho. O pai de santo determina que sejam feitas obrigações com comidas e sangue, boris e outras sandices que vão carrear larvas astrais, provocando problemas de saúde e desestruturando a vida da pessoa. Existe também a incongruente disputa entre os orixás, e dizem que os xangôs não baixam no reino quando algum está, e vice-versa. Na verdade, a briga dos médiuns, que deixam seu inconsciente aflorar de forma desordenada e põem para fora as diferenças com outros membros da corrente mediúnica. Por tudo que o leitor já viu, fica fácil entender que essas confusões são completamente alheias à verdadeira Umbanda. Nem todos são médiuns, tampouco podemos classificar qualquer terreiro como de Umbanda. Briga de orixás, Umbanda. Ensaio de Ecletismo, de Diamantino F. Trindade, publicação da editora Ícone, página 185,1994. Fim da nota. Por outro prisma, verdadeiramente existem sérias disputas pelo corpo físico de certos sensitivos, que serão fornecedores de fluidos, sensações e gozos para o além-túmulo, verdadeiros repastos vivos do lado de cá. Simulacro de divinização, como se o veículo denso humanizado fosse um templo sagrado que abrigará orixá. Assim enxameiam entidades vaidosas, concupiscentes e sedentas de vitalidade animal, perdidas em ritos iniciáticos tribais do passado remoto, empurrando-se em torno do chakra coronário com o intuito de se apoderarem da glândula pineal do médium, sede da mediunidade, e fazerem dele seu escravo. Intento que se concretiza com a raspagem do cabelo e a colocação de sangue quente jorrado do animal imolado direto na incisão feita no alto da cabeça. Observações do médium. Há tempos, presenciei a convulsão de uma consulente em plena sessão de caridade, durante o passe. Foi marcado um atendimento em dia específico. Era uma bonita jovem de 24 anos que desde os 19 sofria desmaios convulsivos não explicados pela medicina, cada vez mais recorrentes e acompanhados por outra expressão de seu psiquismo, adquiria voz gutural e contorno psicológico dominador e violento, dançando e exigindo o sacrifício de animal de 4 patas. Em diversas ocasiões do surto sonambúlico, raspou a cabeça e fez retalhos nos braços com gilete, deixando o sangue esvair-se num aparente processo de autoflagelação, exigindo que a deitassem para o santo. Essa irmã, católica e sem nenhum parente praticante de ritos afro-brasileiros, procurou a Umbanda por sua livre vontade, seguindo seu próprio discernimento, embora muito perturbada e enfraquecida. Na frente do congá, manifestou-se uma entidade mentalmente fixa nos rituais da África antiga, que fora iniciada com o sacrifício de um bode. Muito alta, careca e musculosa, de sexualidade indefinida, feições e crânio marcados com pequenos círculos feitos com uma espécie de tinta, exigiu que a moça fizesse o santo, fixando-se, ele, o espírito, na cabeça da atendida para que se tornasse proprietário de seu corpo físico, afirmando que com isso tudo melhoraria para a encarnada, que precisava urgentemente daquilo. Ato contínuo, vovó Maria Conga, preta velha que nos dá cobertura,
Conversou com a entidade dizendo que os tempos eram outros, tempos para se praticar o Evangelho e propagar o amor do Cristo, e que ele precisava compreender essa mudança, pois o livre-arbítrio da filha impunha outro caminho, de reequilíbrio, por seu esforço individual e pela vontade expressa de servir o próximo na caridade umbandista, em nome de Jesus. Imediatamente, também enxerguei pela clara evidência dois enormes, esbeltos e bonitos negros entrarem no templo. Estavam paramentados com vestuário sacerdotal da antiga África, seguraram a entidade perturbada e perdida no passado remoto pelos braços, dizendo que iriam levá-la a um local no astral, a fim com seu merecimento, e onde ela seria instruída e iniciada em culto ancestral de sua nação familiar, peculiar à sua encarnação como ex-sacerdote. Posteriormente, seria conduzida a outro local físico para ser assentada com um aparelho mediúnico em correspondência vibratória justa e com o momento evolutivo de ambos, encarnado e desencarnado. Do contrário, o espírito em questão continuaria enlouquecido na crosta, obsediando outros sensitivos deseducados. Logo após essa ocorrência, manifestaram-se vários espíritos hipnotizados com a cena do sacrifício animal, que era constantemente plasmada pela força mental da entidade encaminhada, o que os atraiu por afinidade, gerando um bolsão de sofredores do umbral, presos à consulente. A partir de então, a atendida nunca mais teve nenhum transe convulsivo e está perfeitamente integrada à sua mediunidade, na Umbanda. Por último, Vovó Maria Conga informou que o encaminhamento da entidade desencarnada a outro culto não ocorreu por iniciativa dos benfeitores da Umbanda, e sim pelos zeladores dela, o que foi consentido simplesmente por respeito ao livre-arbítrio do encaminhado, que prontamente aceitou ir ao astral encontrar-se com sua família de santo, comunidade ritualisticamente afim com seu entendimento espiritual e momento evolutivo kármico. É interessante comentar que a entrada dos sacerdotes visitantes no templo, no astral, ocorreu a pedido deles, o que foi autorizado pelos guias, com o devido acompanhamento dos Jesus-guardiões que dão cobertura ao grupo e esse tipo de trabalho caritativo. Pergunta: o que é arriar uma oferenda? É só colocar no chão de terra batida ou na encruzilhada da via urbana? Ramatiz: os antigos sacerdotes negros dos clãs tribais, iniciados e hábeis manipuladores das energias ocultas do planeta, entendiam que todo o trabalho que tinham para entrar nas florestas, escolher e separar as folhas, macerá-las para retirar o sumo, localizar flores às margens de cachoeiras e riachos, frutas e raízes nas matas seria inválido se não fosse bem arriado na natureza. Na cosmogonia das religiões africanistas, especialmente a Yorubá, o ato de arriar uma oferenda estabelece e perpetua uma troca de força sagrada entre dois mundos, o divino oculto e o profano visível. Toda energia tem mais afinidade com este ou aquele orixá. Essa energia deve estar sempre em movimento em ambos os sentidos, entre o plano concreto material e o invisível astral. Assim como a água em seu ciclo sucessivo de chuva, evaporação, resfriamento e degelo, a dinâmica de transferência energética é considerada essencial e parte da vida. Está claro que nenhuma oferenda supera a fé e a confiança no divino que jaz dentro de cada criatura. O ato de amor à natureza, e que ocasiona o sentimento de caridade, auxílio ao próximo e preservação da vida animal, diferem muito da busca do divino em favorecimento próprio, disposição solitária e egoísta fundamentada na matança dos irmãos menores do orbe que servem de repasto não a espíritos de luz, mas a entidades que precisam da vitalidade fluidificada pelo sangue e arriada nas encruzilhadas de ruas urbanas para continuarem plasmando suas cidadelas de prazer no além-túmulo. Contudo, atentai que muitos dos cidadãos que se enojam diante dos despachos nas esquinas, quando vão, ainda durante a manhã, sonolentos em deslocamento para o trabalho, sentindo-se superiores aos crioulos atrasados, em seus encontros semanais nos centros assépticos louvando hosanas ao Senhor, esquecem-se de que perante a equanimidade do incriado,
o Deus único. O bife acebolado sobre a mesa também foi um inocente porquinho, vaca ou javali, morto pelo ser humano para encher a barriga de outros de sua espécie. O ente que come não é menos responsável perante as leis universais que aquele que mata. Embalados em caixas coloridas que hipnotizam a mente diante das prateleiras dos mercados perfumados, com funcionários sorridentes, o mesmo acontece com o empanado de frango, o hambúrguer e a salsicha do cachorro quente, todos mastigados para saciar a fome animalesca dissimulada dos homens civilizados. Pergunta: como as práticas mágicas populares, que se formaram com o sincretismo, repercutiram nas oferendas desses ritos e cultos distorcidos, erroneamente confundidos como de umbanda pela sociedade, que exige cada vez mais uma postura ecológica, de preservação dos animais, da natureza e do meio ambiente urbano. Ramatiz: a transmissão oral de conhecimentos foi enfraquecida de geração a geração, fazendo a comunidade afro-brasileira perder os referenciais históricos de sua religiosidade durante o processo de inserção social, após a alforria dos escravos. Ao longo do tempo, e de forma crescente, muitas das oferendas e iniciações originais das religiões de matriz africana foram se transformando em despachos e rituais descaracterizados, grosseiramente distorcidos, tudo sendo entendido, popularmente, como ritos da Umbanda, em especial por sua abrangência sincrética com outras religiões. Nota: o sangue é a essência da vida. Assim como ele gera o axé, pode prejudicá-lo, se houver excesso de sacrifícios, isto provocará saturação. Quando fazemos uma oferenda ou realizamos trabalhos, eles permanecem por um período necessário na casa. Após esse período, eles são despachados em locais apropriados. A demora nesses despachos gera uma atração negativa, já que eles devem ser consumidos pelo povo da rua, espíritos menos evoluídos. Trecho extraído de Os Orixás e o Segredo da Vida, Lógica, Mitologia e Ecologia, de Mário César Barcelos, 4ª edição, Editora Palas, páginas 134 a 135, ref. 13 a 26,2005. Fim da nota. Todo e qualquer sacrifício animal ritualístico com derramamento de sangue contribui para o fortalecimento das baixas zonas umbralinas que tangenciam o orbe terrícola. Por outro lado, compreender a origem de certas práticas, inserindo-as num contexto histórico, sem julgamentos belicosos, irá vos conduzir ao raciocínio, a melhor compreensão dos descalabros que acontecem na atualidade, em nome de uma falsa umbanda e dos pretensos exus. Discernireis o que ocorreu nas metrópoles ao longo do tempo e as mudanças ambíguas que estruturaram as práticas mágicas populares, com seus ritos e cultos sincréticos distorcidos. Uma transformação enganosa e significativa disso ocorreu no padê, rito totalmente distorcido ao sair do interior das senzalas. O sacrifício deixa de ser interpretado como intermediário entre o sagrado e o profano, entre os orixás e os filhos de fé, como era originalmente nos ritos primários das nações africanas antigas e seus clãs tribais. Além de se cultuar erradamente Exu, porque ele seria cruel, ciumento, podendo de forma personalista encerrar a cerimônia litúrgica ou interromper a dança dos orixás manifestados, a demonização se acentua no que se refere ao lado mágico da divindade, transformando o padê original em ebó, oferenda adaptada. Como o resto do padê deve ser jogado fora, na rua, os sacerdotes venais supuseram que um pouco do axé, força mística, ali continuava a palpitar no galo sacrificado. Logo, essas lideranças religiosas mal intencionadas transformaram intensivamente o ebó oferenda religiosa divinatória de Exu em ebó oferenda mágica de obsessores pagos. Daí em diante, supostamente, as forças maléficas de Exu estão no animal sacrificado que é colocado na encruzilhada da rua por onde o alvo ou desafeto a ser destruído passará. Isso acontecendo, trará infelicidade e desgraça ao indivíduo visado. Este é o cerne da questão,
o pano de fundo do triste e deprimente cenário que verificais diuturnamente em vossas vias públicas, especialmente ao acordar nas manhãs de sábado, poluídas com galos, cabritos, cães e sapos sacrificados, expostos à putrefação diante de cidadãos sonolentos e apressados rumo ao trabalho, que descuidosamente tropeçam em garrafas de cachaça, velas pretas e vermelhas, vísceras, penas, pelos e farofa abundantes. Pergunta: quanto aos sacerdotes dessas práticas mágicas populares, que realizam despachos nas encruzilhadas urbanas com restos de animais, em nome de consulentes que pagaram para rápida consecução de apelos materiais, impondo ordens de trabalho aos espíritos conhecidos como povo da rua, que ficam imantados ao poder mental desses mandatários, quais vossas elucidações? Ramatiz: a benevolência do alto permite que todos os irmãos de caminhada evolutiva obtenham alívio às suas dores, assim que houver merecimento. Pelo exercício do livre-arbítrio, enxameiam nas vias urbanas da crosta, hordas de espíritos maltrapilhos que, quando encanados, foram viciados, maníacos sexuais, caftens, prostitutas, marginais, assassinos, traficantes e enfermos psíquicos diversos que se locupletam atrás dos gozos sensórios oferecidos pelos corpos físicos, repastos, canecos e piteiras vivas, que eles não têm mais, e pelos restos de comida, ocasiões em que se empurram como irracionais focinhando na lama para aspirar os fluidos eterizados dos alimentos putrefatos ou em decomposição cadavérica, para saciar-lhes as entranhas e os estômagos famélicos. Ao imporem suas distorcidas ordens de trabalho, esses médiuns ocupantes de cargos sacerdotais, criam potentes campos de força de baixo magnetismo, em decorrência da energia liberada nesses despachos que utilizam cadáveres de animais votivos, sejam sacrificados em iniciações ou não, escravizando essas entidades sofredoras que estão fixas nesses bolsões, perambulando por vossas ruas. Essa situação é mantida muitas vezes por toda a encarnação do sacerdote mandatário, que tem essas ordens de trabalhos fortalecidas por meio de poderosos magos negros do astral inferior. Esse aprisionamento hipnótico do povo da rua gera pesadas consequências nas leis de causa e efeito para ambos, aprisionador e aprisionado. Acontece que a lei maior, que a todos iguala na horizontalidade da morte física, um dia contempla o poderoso sacerdote mandatário do mundo dos vivos com o passaporte para além sepultura. Quando acorda do lado de cá, não é mais motivo de interesse dos terríveis magos negros das potentes organizações trevosas que há milênios vieram de outros orbes para a Terra, pelo simples fato de não conseguir mais oferecer a vitalidade animal do sangue que os mantém. O pobre espírito, ao enxergar a gélida lápide sepulcral com seu nome de vivo, desperta para a realidade universal e grita em desespero pela ausência de seus comparsas. Ele que um dia foi destemido invocador de encruzilhadas, uma temerária mão de corte ritualístico pela força do axé dos orixás, que com arrogância escravizou os espíritos discriminados como povo da rua, vê-se repentinamente sozinho, sem suas insígnias sacerdotais, mandalas magnéticas, símbolos de poder e ordens de trabalhos, rapidamente aprisionado nas vias urbanas no meio do bolsão de escravos de outrora, sofrendo o justo efeito de retorno de seus atos passados, agora como prestador de serviços à horda de entidades que dominava mentalmente quando era forte sacerdote na terra, sendo condenado aos mais decadentes atos de tortura que a sordidez humana pode conceber. Muitas reencarnações retificadoras serão necessárias para que todos os envolvidos nesses novelos de magismo negativo se equilibrem com a divina luz novamente. Cessando as sanguinolentas oferendas votivas, os escravos percebem que já podiam ter sido recolhidos pelos espíritos benfeitores a instâncias de recuperação, a fim de se encontrarem em outras condições evolutivas, não fosse a imantação ao poder mental do encarnado.
ficam com enorme ódio e não conseguem quebrar as portas dessa cadeia que os perpetua como dependentes psicológicos e mão de obra barata para os mais decadentes trabalhos de magismo negativo, caindo sob o domínio de outro sacerdote encarnado e reiniciando, assim, um ciclo quase infinito que realimenta em simbiose a crosta e o além. Pergunta: a nosso ver, a assimilação equivocada do verdadeiro Isu da Umbanda com o inexistente demônio popularizadas pelos crentes católicos e evangélicos contribui para a acirrada perseguição religiosa das igrejas neopentecostais, que genericamente atacam toda a comunidade umbandista. Em vossa opinião, isso não é contraditório e injusto? Ramatiz: na verdade, as leis cósmicas que regem a harmonia universal desconhecem a contradição e a injustiça. Assim como os sacerdotes negros que vieram como escravos tinham sido, em eras remotas, ferrenhos conquistadores, ditadores, generais e soldados de impérios dominadores do pretérito, perseguidores das religiões nos territórios conquistados, a reencarnação coloca ex-inquisidores opulentos como ovelhas tosquiadas de suas parcas moedas diante de pastores e bispos, em nome do dízimo que garante o salvo-conduto para as regiões paradisíacas. Os mesmos que atacam os umbandistas e têm como meta aumentar o rebanho do bom pastor, fechando o maior número possível de terreiros na vizinhança, são liderados por organizações sedentas de dominação coletiva, de grande poder mental, angariando abertamente novos cofres vivos pela hipnose amparada pelo verbo fácil, acumulando riquezas para a abertura de novas igrejas em territórios a ser conquistados, com outros terreiros que devem ser fechados. A Umbanda não distingue o bem e o mal aos moldes judaico-cristãos ocidentais. Preconiza, fundamentada nos valores crísticos, universais, a possibilidade de felicidade, numa teologia que libera os adeptos da compunção lacrimosa de sofrer nas entranhas da carne os pecados praticados, desoprimindo da autoflagelação psíquica. Isso acabou criando uma armadilha ante as populações crentes, evangélicas, católicas e neopentecostais, os espíritos de pretos velhos, caboclos e crianças, bons e virtuosos, teceram a representação do bem, equiparados aos mentores kardecistas e aos santos canonizados. A aplicação da justiça cósmica entendida precariamente pela maioria, que, inadvertidamente a interpreta como sendo o mal, o sofrimento. Agrava-se essa dissonância com a prática desmesurada de cobrança de trabalhos mágicos, amarrações e despachos pelos motivos mais rasteiros e mundanos, em que vários terreiros de práticas mágicas populares, distorcidas, competem na busca dos fiéis, cada vez mais escassos, na tentativa de sobrevivência do pai ou mãe de santo e para a manutenção das despesas. Nessa competição, para mostrar quem tem o axé, força, mais eficaz, faz-se qualquer trabalho, atendem-se todos os pedidos pagos, de aborto a desencarne encomendado com despacho sanguinolento em porta de cemitério, encaminhados para os cultos de Jesus e pombagiras, identificados erroneamente como espíritos diabólicos de Umbanda. Isso se agravou com o tempo, já que muitos sacerdotes das religiões afro-brasileiras se umbandizaram, estruturando um tipo misto de religião. Estando a mesa posta e o prato servido, apresenta-se o comensal esfomeado, um novo pentecostalismo que materializa o diabo, personificado nos terreiros adversários, ali na esquina a poucos passos. O demônio visível, palpável e identificado, deve ser humilhado, perseguido, torturado e vencido. Logo se demonstram nos transes rituais no interior das igrejas, nas sessões de descarrego, os médiuns desertores da Umbanda, submetidos sem complacência aos exorcismos, com a finalidade de enxotar os acompanhantes demoníacos em nome do Espírito Santo. Igualam-se, pelas leis cósmicas, pastores ludibriadores da fé e pais de santos venais, atrito necessário que desperta as lideranças da Umbanda da letargia e acomodação, invocando os prosélitos ao estudo e entender o que é a verdadeira Umbanda.
A divina luz da Umbanda é igual àquele que tudo vê acima dos jardins dos orixás. Ela rege o instinto de sobrevivência de seus filhos, como se fossem pássaros em voos sazonais. Os que não conseguem chegar ao destino migratório, pela desnutrição que os imobiliza, são assentados, por misericórdia, em galhos de árvores encontradas no caminho. O povo de Aruanda, majoritário, segue firme rumo ao horizonte solar, luminoso, que o fortalecerá cada vez mais. Indubitavelmente, os umbandistas caminham mais unidos e preocupados com a preparação dos fiéis após o início dos ataques evangélicos das igrejas neopentecostais, que, ao apontarem as feridas e os desmandos das práticas mágicas populares, contribuem decisivamente para o fortalecimento da Umbanda, diante da constatação de que cada vez mais é necessário esclarecer o que não é prática umbandista. Observações do médium. Após o término da obra Vozes de Aruanda, reservei um pequeno período para descansar a mente. Passei alguns meses sem escrever, só mantendo as tarefas mediúnicas habituais. Toda vez que pensava em voltar a psicografar, acabava por me envolver em outras atividades. Assim que comecei a psicografar este livro, A Missão da Umbanda, sem explicação racional, senti um medo que me apertava o peito e, ao mesmo tempo, um ódio dos amigos de Jesus. Certa noite, meditei fervorosamente, após adequado relaxamento, concentrando-me sobre o que estava acontecendo e pedi auxílio aos protetores espirituais para que as respostas viessem a mim durante o sono físico, no desdobramento natural do corpo astral. Ao dormir, vislumbrei-me num quadro clarividente dentro de um belíssimo templo de uma igreja evangélica muito conhecida. Entre pregações e recolhimentos dos dízimos com promessas salvacionistas, os pastores me tratavam educadamente e com toda a atenção. Em determinado momento, chegou a minha vez de falar. Lembraram-me de que deveria fazer como das vezes anteriores, não mencionar a filosofia orientalista, nada de reencarnação, livre-arbítrio e merecimento. Devia realçar os evangelistas conforme estava na Bíblia. Eu respondia que respeitava todas as doutrinas, que não teria problema, adaptaria os conhecimentos de acordo com as consciências que ali estavam. Era como se eu fosse uma marionete, sem vontade própria. Acabei compreendendo a enorme força mental que mantinha aquele templo, muito vistoso em sua parte astral e terrena, provavelmente localizado na cidade de São Paulo, pelo característico sotaque dos obreiros e demais convertidos presentes. Logo após, alguns pastores me conduziram a um amplo salão em cujo centro, em alta e fina cadeira, usando acabado terno, educadíssimo e incomparável comunicador me aguardava. Frente a frente, eu e o bispo maior da igreja iniciamos uma conversação. Ele me perguntava sobre como estava me sentindo em meu estágio no templo. Eu lhe dizia que não voltaria mais, que havia entendido o que estava acontecendo e que meu lugar era outro. Com fala mansa, metálica, dominadora, ele então me disse que a minha insistência em escrever sobre a Umbanda atrapalharia os planos de expansão da igreja. Inconcebíveis, para eles, os esclarecimentos sobre os usos e a caridade desinteressada que estaríamos enfocando, uma vez que seus opostos eram os cavalos de batalha deles, nas sessões de descarrego e libertação. Eu argumentava que a base de divulgação doutrinária por que eles estavam se conduzindo era inverídica e que a população inculta das verdades espirituais se impressionava facilmente pelas histórias diabólicas de encostos, o que levava a catarses coletivas, anímicas, verificadas nas sessões, denotando a exploração fenomênica dos distúrbios psíquicos dos que iam em busca de auxílio. Mesmo que isso causasse alívio momentâneo, era dispensável aos olhos do incriado, pois eles, seus propaladores, tinham discernimento desse estado de coisas, o que implicava sérios compromissos com as leis divinas. O bispo não aceitava minha opção espiritualista, mostrando-me o bem-estar causado em seus crentes, e afirmava que isso era o que valia. Eu dizia que não estava ali para fazer julgamentos.
Invoquei as leis cósmicas e os ditames superiores de equilíbrio que regem as religiões existentes na Terra, em conformidade com as consciências que as procuram, o que deveria levá-las ao respeito mútuo, e não ataques raivosos umas contra as outras, em especial a deles, desmerecendo a Umbanda. Afirmei que não abriria mão de meu compromisso com os amigos espirituais em favor da verdade umbandista. Lamentei que isso pudesse lhes atrapalhar, argumentando que não era uma intenção pessoal. Decidido, pedi para voltar ao corpo físico e não ser mais procurado por eles, já que não tínhamos mais nada a conversar. Ao retomar para casa, me vi numa estrada seguindo um ponto de luz ao horizonte, tendo à minha esquerda uma gigantesca e assustadora cobra, semelhante à do filme Anaconda, que me seguia irada, e entrava e saía da terra, rastejando velozmente. Ao acordar, entendi que a enorme forma pensamento do ofídio assustador era a dominação mental coletiva dessa igreja organização do umbral, um painel pictórico, simbólico, plasmado no astral, que os amigos espirituais me permitiram ver para que eu despertasse do medo que paralisa muitos irmãos na seara do espiritualismo quando a verdade emanada da justiça cósmica, de que podem ser porta-vozes pela mediunidade, contraria interesses de dominação mental, ganhos e promoções personalistas enraizados em quase todas as religiões e doutrinas terrenas. Pergunta: sobre a manutenção da prática de sacrifícios de animais em certos cultos afro-brasileiros, o que tendes a nos dizer? Ramatiz: cada culto preserva suas características peculiares, que satisfazem as consciências aglutinadas nas instituições da terra. Não deveis tecer julgamentos, mesmo nas situações lamentáveis de manutenção dos dispensáveis sacrifícios animais que ainda são defendidos por muitos nesses cultos, em prol do direito de sacralização dos templos, de veneração ao sagrado e divinização dos orixás por meio do corte ritualístico, com o objetivo de fazer a ligação do profano com o sagrado, tudo em nome da liberdade religiosa, como se não pudesses vos religar com o divino pelo esforço interior. É um comportamento dissociado no tempo, deslocado psicologicamente para as práticas dos clãs tribais, há centenas de anos nos territórios africanos. É inconcebível matar em nome dos orixás, que são aspectos vibracionais do divino, que é todo amor, além de tudo, em nome de um falso divino, num ato ritualístico em que a faca afiada é manejada habilmente por um sacerdote que só faz isso e que sabe perfurar com precisão cirúrgica, até chegar no ápice da barbárie atávica que leva ao êxtase com a entoação do cântico fatídico, que sinaliza autorizando a cortar a cabeça do indefeso animal. Esse ato instiga a centelha espiritual que o anima a uma luta instintiva para permanecer no veículo físico, o que, por um mecanismo de causalidade vibratória, imanta os espíritos sedentos da vitalidade corpórea no despojo carnal quente, eivado de tônus vital, a continuar chumbados na crosta como se estivessem vivos, no solo poeirento e árido da antiga África. Há de se aguardar a inexorável ferramenta do esclarecimento que instrui, para que a dependência psíquica dos sortilégios e fetichismos diminua. Afirmamos que as práticas dos sacrifícios animais não têm nenhuma relação com o movimento de Umbanda organizado no plano astral, que é todo amor, humildade, simplicidade e caridade aos cidadãos da terra. É certo que os benfeitores espirituais respeitam o livre-arbítrio, mesmo quando se molha uma ave que fica exposta a putrefata em despacho de encruzilhada. São lamentáveis os atos insanos contra os irmãos menores do orbe, os animais, em troca de moedas. Sabei que os animais são criações divinas, espíritos como vós, e que têm os mesmos direitos à vida. Que Oxalá esparja seu manto de caridade sobre as práticas indevidas em nome do Umbanda. Chegará o momento cósmico em que cada praticante desses atos distorcidos prestará contas à contabilidade sideral. Quanto às classificações em diversos cultos, isso está de acordo com o estágio de consciência coletiva, que se estrutura em pequenos agrupamentos como células e moléculas que se somam formando um organismo maior.
As separações definem o mediunismo na Terra, uma vez que seus habitantes não conseguem vivenciar nas almas o universalismo. A unificação ocorrerá quando for de senso comum uma tarefa enfocada na essência do amor e da caridade, e não no meio pelo qual essa essência sublimada se manifesta aos vossos escassos sentidos, presos na forma física transitória. Pergunta: alguns pais de santo exploram uma suposta identidade entre seus ritos e o cristianismo, apoiando a necessidade das oferendas com derramamento de sangue de nossos irmãos menores. Eles argumentam que na liturgia eucarística existem as oferendas, em que as obras da criação e dos frutos do trabalho humano, pão e vinho, são colocadas no altar do sacrifício. Reforçam esse ponto de vista dizendo que Jesus, ao final da ceia com os apóstolos, disse: tomai, todos, e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos em remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quais vossas conclusões sobre tão difícil tema? Ramatiz: a interpretação das Escrituras, mesmo as do Novo Testamento, dá margem a distorções, de acordo com o interesse pessoal do interpretador. Infelizmente, o que é reconhecido como cristianismo na sociedade se vincula à religião católica, a qual manteve o legado de Jesus vivo na memória coletiva desde o Calvário na cruz, bem como muito infantilizou as populações com seus dogmas infalíveis e poderosos papas. O ser cristão se estreita diante da amplitude do ser crístico, uma vez que o legado do Cristo Jesus é universal e localizado em várias vertentes filosóficas e religiosas materializadas no planeta. Há de se alagar às interpretações estandardizadas. O simbolismo tomar e beber o cálice do sangue de Jesus deve vivificar os seres para interiorizarem os postulados evangélicos, vitalizando-os espiritualmente a praticar a boa nova, assim como a circulação sanguínea faz com todos os órgãos físicos. O pastor que toma conta do rebanho, procurando unir as ovelhas dispersas na escuridão e diante de nuvens sombrias, conclamando seus seguidores para que localizem as que se encontram perdidas, além de reconduzir as extraviadas, enfaixar as de patas quebradas, fortalecer as doentes e vigiar o carneiro gordo e forte, fazendo justiça entre uma ovelha e outra, entre bodes e cabritos, não recomenda ceifar cruelmente uma vida animal em remissão dos pecados. Pela letra das Escrituras, na parábola, os justos perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa, te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhes respondeu: em verdade, vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos foi a mim que o fizestes. É inconcebível supor matança animal recomendada pelo Divino Mestre. A herança do reino que o Pai preparou para cada um de seus filhos, desde os primórdios em que fostes criados como espírito imortal, é uma só, a unidade igual para todos, calcada nas leis cósmicas universais. No exercício do livre-arbítrio individual se agrava a situação dos cidadãos travestidos de sacerdotes que impregnam as palavras do Cristo Jesus com personalismos afins à coletividade que os ouve, criando sérios compromissos recíprocos quando utilizam as escrituras sagradas de outras religiões, e conspurcam conteúdos doutrinários em proveito pessoal, mantidos em suas necessidades materiais de vender trabalhos milagreiros, com as tristes matanças dos irmãos menores do orbe. Pergunta: em vosso entendimento, quais as deficiências das práticas mágicas populares, do ponto de vista crístico? Ramatiz: não somos afeitos a apontar deficiências, sabedores de que tudo no cosmos está em seu devido lugar. Tudo, inexoravelmente, se transforma, e as consciências retidas na temporalidade imposta pelas reencarnações sucessivas aos poucos vão interiorizando novos conceitos, assim como uma pequena bica enche o poço fundo,
ainda que demore a visão do viajante apressado. Como toda oportunidade é compromisso e graça concedida pelos maiorais do espaço para instruirmos amorosamente os irmãos da terra receptivos às nossas ideias, arriscamos tecer alguns pontos de vista de acordo com a causalidade maior que rege os movimentos ascensionais dos espíritos, nada impondo, uma vez que ninguém é obrigado a concordar com nosso singelo modo de pensar. A forma fixa, em que nada é passível de modificação no relacionamento do fiel com seu orixá, mais cedo ou mais tarde tudo acontecendo como fora definido pelo santo, muitas vezes conduzindo a um destino inflexível e cruel, se não for alimentado por infinitas oferendas, não está de acordo com o exercício do livre-arbítrio, o direito cósmico de cada cidadão. Muito menos se enquadra na lei cósmica o merecimento do indivíduo em relação a tantas benesses alcançadas e pagas, dispensando seu esforço. Cada vez mais, as assertivas como o orixá falou e pronto, devem ser colocadas sob o crivo da razão, desbastando fetichismos. Ninguém é obrigado a se entregar a um destino imutável e predefinido. Na estrutura crística que gera a harmonia universal não há lugar para a falta de liberdade na semeadura dos filhos de Deus, mesmo que a colheita seja obrigatória. Todo e qualquer processo desarmônico na existência do cidadão passa pelo espírito. O princípio de dar e receber, por meio das oferendas votivas, proporciona a dispensa do esforço pessoal e da reforma íntima, numa relação interesseira com um falso divino. Há de se instruir cada vez mais para acabar com a mentalidade de comércio com o santo, em que a ideia de conseguir vantagens movimenta os filhos de fé para o alcance de seus interesses fundamentados na lei do menor esforço, desde que se conceda a dito orixá a oferenda recomendada para o fim em questão. Sem dúvida, o mercado concorrente entre os pais de santo e a falta de unidade entre os diversos terreiros fragmentam as práticas ritualísticas de acordo com o modo pessoal de cada liderança, favorecendo os desmandos em nome da fé dos que os procuram. As eternas desconfianças mútuas, os melindres, os ciúmes e as vaidades dissimuladas entre os sacerdotes enfatizam o exagerado caráter de segredo de seus rituais, na tentativa inútil de preservar o poder, já que eles detêm o conhecimento mágico milagreiro. É enorme a distância existente entre a ética exercida por esses dirigentes e o legado moral contido no Evangelho de Jesus. O Divino Mestre contou os segredos, instruiu multidões, realizou milagres ao sopé das montanhas e auto-iniciou os circuitos com amor e a mansuetude do Cordeiro por todos os seus semelhantes, quando muito impondo as mãos. Pergunta: há umbandistas que defendem, pelo fato de a Umbanda não ter unidade doutrinária, o axé, a força vital, do sangue como necessário em alguns trabalhos. O que dizeis? Ramatiz: a diversidade umbandista demonstra a variedade de consciências em evolução retidas no ciclo carnal. Cada chefe espiritual tem liberdade de impor mudanças nas práticas ritualísticas dos diversos terreiros. Contudo, é imperioso estabelecer limites, num cenário em que a unidade na diversidade comporta a variação nos ritos. O que se observa nos ritos introduzidos e preservados na Umbanda das religiões afro, com raízes nas diversas nações daquele antigo continente, é que perderam ao longo do tempo sua linhagem e força doutrinária, seu axé, em seus aspectos positivos e benfeitores. O culto aos orixás, que originalmente tinha no corte e no sangue seu ato de força culminante nos clãs tribais do interior africano, não se justifica no terceiro milênio e não deve fundamentar, na Umbanda, atitudes de ligação com o sagrado que adquirem contornos excessivamente personalísticos, de acordo com cada indivíduo que chefia o terreiro, conduzindo a infinitas variações de centro para centro, adaptadas aos mais diversos interesses mundanos e mercantilistas. De todo modo, pelas leis cósmicas, isso deve ser respeitado, mesmo em rituais distorcidos, uma vez que cada um colhe o que semeia e não temos o direito de julgar ninguém. Todavia, impõe-se informar a comunidade que nos é simpática,
afirmando que é dispensável o corte ritualístico de qualquer espécie. As entidades espirituais que sustentam a Umbanda e os maiorais do espaço são todo amor pelos animais menores do orbe, irmãos que também são espíritos como nós. Os atos sacros, a veneração ao sagrado, aos orixás, na Umbanda, não se fundamentam em imolar e causar dor e sofrimento. A verdade é que quase nenhum sacerdote